Olá, bem-vindos ao canal, se inscreva e deixe um like. Mangá de hoje: O Testamento. O mangá começa com a narração de Hiroko dizendo: Minha irmã mais nova Taeko acabou com sua vida. Ela pulou na frente do trem expresso e morreu na hora. Dizem que havia um pedaço de papel bem fechado dentro da mão dela, mesmo que seu corpo tenha voado longe. Era a última vontade de minha irmã. No papel estava escrito: Eu quero lançar uma maldição, desejo voltar como um fantasma e assombrar você. Como o testamento estava coberto de sangue, não conseguimos ver a quem Taeko se referia. Em casa, Hiroko e seus pais olham para o testamento de Taeko. Hiroko diz para seus pais que Taeko morreu porque queria os amaldiçoar. A garota continua dizendo: Pois ela morreu depois de sair desta casa. Em narração, Hiroko diz que no mesmo dia que sua irmã tirou sua vida, as duas brigaram feio por uma besteira. Vamos ao fatídico dia. Taeko grita dizendo que está em seu quarto e nele faz o que quiser. Hiroko grita com ela dizendo que pode ser, mas ela não tem direito de incomodar os outros e a manda baixar o volume pois ela não está conseguindo estudar direito. Taeko, irritada, diz que estudando ou não vai dar na mesma. Irritada, Hiroko vai e desliga o rádio. Taeko então liga novamente e aumenta até o último volume. Hiroko corre e tira o rádio da garota da tomada e as duas ficam se encarando. As duas começam a brigar e a mãe das meninas vai até o quarto as mandar parar e diz que elas estão ficando piores a cada dia. Hiroko se vira para sua mãe e diz para ela falar com a Taeko para não colocar a música no último volume pois está atrapalhando seus estudos. Taeko diz que a garota não vai ir para uma boa faculdade, não importa o quanto estude. A mãe das garotas diz para Taeko não atrapalhar os estudos de sua irmã. O pai das garotas concorda e diz a Taeko que ela está errada e pede para que ela se desculpe com sua irmã. Depois de alguns segundos de silêncio, Taeko pergunta por que seus pais sempre ficam defendendo Hiroko. E a garota pergunta se isso é por ela ser adotada. Seus pais ficam surpresos. Taeko, irritada, diz que sabia que não pertencia a essa família, e diz que era a única que não sabia da verdade. Taeko desce as escadas irritada e sai de sua casa pela última vez em vida. Em narração, Hiroko diz que Taeko saiu de casa daquele jeito e nunca mais voltou. O pai de Hiroko diz que é verdade que Taeko não é filha deles. Ele diz que há 16 anos seu irmão mais velho morreu em um acidente de carro. Taeko era só um bebê. O homem diz que eles a criaram como se ela fosse filha deles e que ele nem pode imaginar a possibilidade de Taeko ter se matado por odiar eles. Ele completa dizendo que ela só pode ter feito isso por outra razão. A mãe de Hiroko diz que na idade de Taeko ela era capaz de fazer qualquer coisa por impulso e qualquer besteira podia ser motivo para acabar com a própria vida. Hiroko pergunta como será que Taeko descobriu que era adotada. A mãe de Hiroko diz que alguns vizinhos sabiam disso, então provavelmente Taeko deve ter os ouvido falando sobre o assunto. Em narração, Hiroko diz que depois disso ela começou a ter alguns pesadelos com sua irmã. Irmã. Hiroko acorda no meio da noite e em pensamento diz que tem certeza que a Taeko morreu para amaldiçoar eles. Hiroko diz: Mas no final de contas éramos família e se pergunto por que Taeko amaldiçoaria a própria família. Bem, Taeko não era filha biológica. Hiroko diz que como filha biológica ela era um pouco arrogante demais com Taeko. Hiroko diz que quando eram crianças ela sempre fazia intrigas para roubar doces e brinquedos de Taeko e diz que já a trancou no guarda-roupa e bateu nela até fazer a garota chorar. Hiroko diz que prendia a garota, não a deixava ir ao banheiro quando ela precisava. E às vezes vestia Taeko com roupas ridículas para rir dela, e diz que as roupas dela eram suas roupas usadas. Hiroko diz que há pouco tempo chegou a mostrar uma carta de amor da Taeko para que suas amigas rissem. Hiroko se pergunta se Taeko a odeia por causa daquilo. Hiroko diz que seus pais já chegaram a confessar que eles a favoreciam sem querer. Então comecei a pensar nisso todos os dias com esperanças de que Taeko odiasse outra pessoa. Hiroko andando na rua vê Kazumi, amiga de Taeko. Hiroko tem a ideia de perguntar à garota. E assim Hiroko pergunta a Kazumi quem é a pessoa que Taeko odiava.
Kazumi diz que não faz ideia. Hiroko então pergunta se havia alguém que Taeko não se desse bem. Kazumi pensa por alguns segundos e responde que se lembrou que tem uma pessoa assim. E o nome dela é Keiko Yamada e ela e a Taeko eram como água e fogo, ou melhor, como dois ímãs. Hiroko pergunta o que a garota quer dizer com ímãs. Kazumi diz que é como polos iguais se repelem, e Taeko e Keiko tinham personalidades parecidas e por isso tinham um péssimo relacionamento. Kazumi continua dizendo que as garotas eram bem próximas no fundamental, mas depois que entraram no ensino médio. Acho que posso explicar melhor. Normalmente quando duas pessoas começam mal, acabam se tornando melhores amigas, mas no caso da Taeko foi completamente diferente, pois Keiko e Taeko se odiavam profundamente. Kazumi diz que as duas sempre brigavam. Elas se detestavam o bastante para se ignorar, mas nunca faziam isso. Hiroko então pergunta se Taeko realmente abominava essa garota. Kazumi diz que pode-se dizer que sim e pergunta o que isso tem a ver com o que aconteceu com Taeko. Hiroko diz que só vai contar isso por Kazumi ser amiga de Taeko, e a diz para não contar para ninguém. Hiroko conta que Taeko, antes de tirar sua vida, fez um testamento e nesse testamento ela menciona que queria amaldiçoar alguém. Kazumi fica surpresa. Hiroko diz que não fazia ideia de quem tinha problemas com sua irmã e diz que depois do que Kazumi contou diz ter uma vaga ideia do que aconteceu. Kazumi pergunta se ela quer dizer que Taeko tirou sua vida por causa da Keiko. Hiroko responde que provavelmente o ódio de Taeko foi crescendo dia a dia até que a levou a não aguentar mais a ponto de se jogar nos trilhos. Kazumi diz que a Keiko foi transferida para outro colégio na primavera e ela não estudava mais com a Taeko, e diz que a Keiko já era coisa do passado e provavelmente a Taeko já devia ter esquecido dela. Em casa, Hiroko conta o que descobriu para seus pais e pergunta o que seu pai acha. O homem a repreende e diz que foi claro quando disse que não era para ela contar isso para ninguém. Ele diz que não importa se a garota foi transferida para outra escola, pois a Taeko só saiu de casa por ter descoberto sobre ser adotada. Hiroko tenta continuar a conversa, mas logo seu pai corta o assunto e diz para Hiroko parar de pensar nisso e mesmo que a Taeko tenha se matado por causa deles, isso foi uma coisa impulsiva. O homem diz que isso tudo foi muito triste, mas ele acredita que Taeko está agora no céu descansando. Hiroko confirma dizendo que espera que sim. Mais tarde, um estranho barulho chama a atenção de Hiroko. Ela percebe que o barulho está vindo do quarto de Taeko e não deveria ter ninguém ali. Hiroko vai correndo chamar seus pais. Ofegante, Hiroko diz que agora há pouco viu a Taeko. Seus pais perguntam do que a Hiroko está falando e a garota diz que acabou de ver Taeko e ela está coberta de sangue. O pai da garota diz que ela deve ter tido outro pesadelo enquanto vai para o quarto e... O fantasma se vira para eles e diz: amaldiçoo vocês com a morte. Os três correm até fora da casa e são perseguidos pelo fantasma. O fantasma paira na frente da casa por alguns segundos e simplesmente desaparece na frente de todos. Hiroko se convence que Taeko se matou por odiar eles e os amaldiçoou. Em narração, Hiroko diz que na noite seguinte, na próxima, o fantasma coberto de sangue voltou. O pai de Hiroko pede por favor para o fantasma ir descansar e não voltar mais. O fantasma se afasta e eles se perguntam se ele já foi embora. Hiroko os manda escutar e se pergunta o que o fantasma está fazendo na parte de cima, pois parece estar procurando algo. O pai de Hiroko pergunta o que o fantasma pode estar procurando. Enquanto passa na rua, Kazumi encontra Hiroko. Ela pergunta a Hiroko o que aconteceu, pois ela não parece bem. Hiroko diz que ela voltou para sua casa. Kazumi pergunta quem. Hiroko responde que é a Taeko. A garota continua dizendo ela teve muita raiva de sua família depois que descobriu que era adotada.
Surpresa, Kazumi pergunta se era mesmo verdade. Hiroko pergunta do que ela está falando. Kazumi diz que a Keiko Yamada disse: "Você é filha adotiva", para Taeko antes de ser transferida. Kazumi diz que sempre achou que fosse uma provocação. Hiroko pergunta como Keiko descobriu isso. Kazumi diz que ela provavelmente ouviu alguém dizer. Foi na época que os negócios do pai dela faliram, por isso ela precisou mudar de escola. Kazumi diz que nessa época Taeko costumava zombar da Keiko e as duas viviam brigando. Mas naquele dia Keiko estava bem calma, e ela apenas riu e disse: "Você é filha adotiva", e depois foi embora. Todos pensaram que a Keiko tinha dito aquilo por raiva. Naquela noite, o pai de Hiroko implora para que Taeko descanse em paz e pare de os assombrar. A mãe de Hiroko pergunta a Taeko por que ela os odeia, e diz que ela podia ser adotada, mas ela sempre enxergou a garota como sangue do seu sangue. A mulher continua dizendo que ela pode achar que ela sempre estava do lado de Hiroko. Mas aquilo foi só porque ela é a irmã mais velha e precisava estudar para as provas. A mãe de Hiroko diz que aos olhos de Taeko ela podia achar que a Hiroko era muito melhor tratada. A mulher diz que provavelmente foi um pouco parcial. A mulher diz que Taeko tem razão em a odiar. E diz para ela não se aproximar. Em desespero, a mulher grita para que Taeko não se aproxime. O pai de Hiroko tenta acalmar sua esposa. E o fantasma fala: "Onde está?" Hiroko pergunta do que ela está falando e o fantasma diz: Não adianta esconder. Onde está? O fantasma então se vira e parte para o cômodo de cima. O pai de Hiroko se pergunta o que ela está procurando. Hiroko chama seu pai e pergunta se essa é mesmo a Taeko, afinal ela está coberta de sangue e não dá para ver o rosto dela direito. O pai da garota pergunta do que ela está falando e diz que se ela não é Taeko, então quem seria? Hiroko diz que não sabe, mas tem algo de errado, pois ela não parece a Taeko. Alguém bate na porta da família. Eles se perguntam quem poderá ser tão tarde. O pai de Hiroko abre a porta e quem bateu a porta foi um homem que se desculpa por chegar ali tão tarde e pergunta se é a casa de Taeko Aoyama. O pai de Hiroko confirma e pergunta no que ele pode ajudar. O homem diz ser o pai da colega de sala de Taeko e a Keiko Yamada. O homem continua dizendo que devido a problemas financeiros sua família teve que se mudar ano passado, e recentemente algo aconteceu em sua nova casa e isso está causando problemas. O pai de Hiroko pergunta que tipo de problemas. O homem então diz que pode ser difícil de acreditar, mas tem um fantasma em sua casa e esse fantasma se parece com a Taeko. O homem diz que parece que foi o ódio dela por sua filha que a fez aparecer. O pai de Hiroko pergunta o que aconteceu com a Keiko. O homem responde que o fantasma já procurou por toda a casa. Mas é impossível encontrar ela, pois a Keiko já não está nesse mundo. O homem diz que no dia 23 do mês passado a Keiko e a mãe delas duas se atiraram na frente do trem expresso. O homem diz que é possível que elas tenham perdido a fé no futuro depois que sua empresa faliu. Hiroko, ao ouvir que foi no dia 23, começa a entender. O homem diz que a Taeko não sabe o que aconteceu, então continua procurando pela Keiko. O homem diz que pensou em um testamento que a Keiko deixou. Ela escreveu que odiava a Taeko e que queria virar um fantasma para assombrar ela. O homem diz que achou melhor ir até ali dar uma olhada para ver se algo estranho aconteceu na casa. Então todas as peças se encaixam. O pai de Hiroko conta ao homem tudo o que aconteceu e o pede para entrar. O homem chama por Keiko e diz que a Taeko não está mais nesse mundo e a manda descansar em paz. Em narração, Hiroko diz: e daquela noite em diante o fantasma de Keiko Yamada nunca mais voltou, e o fantasma da Taeko também desapareceu. As duas se mataram no mesmo dia, no mesmo horário, pulando na frente de um trem expresso, ou amaldiçoando a outra. As duas provavelmente se odeiam no outro mundo até hoje. Finalizando aqui o capítulo. Obrigado por assistir.